Já estamos de volta e hoje estamos conhecendo a história da Fabiana. Você que ligou a televisão agora e não pegou o primeiro bloco, ela contou como que ela perdeu o movimento das pernas, como que ela ficou numa cadeira de rodas, ou melhor, ela nem aceitava muito essa cadeira de roda não, ela ficou na cama mesmo, paralisada ali na cama e acreditando ainda, às vezes vacilante, mas acreditando que o Senhor iria fazer algo na vida dela, porque ela cria que ela não foi chamada para ficar numa cama, ela foi chamada para pregar o Evangelho. Ô Fabiana, mas então você estava compartilhando esse período de adolescência em que você tinha ficado paralisada na cama, sem os movimentos, né? E como é que você fazia para a igreja? Você continuava aí ou parou de ir em função da sua paralisia? Não, teve um tempo, né, que eu fiquei sem ir, porque aí quando eu não tinha perdido ainda as forças dos braços, meu pai me colocava na moto e me levava, né, as pessoas me segurando até chegar lá. Mas quando eu perdi também as forças dos braços, aí tinha que me levar o carrinho de mão, o carro, mas... a situação tão complicada que alguns não queriam me levar no carro. Falei assim, olha, depois essa menina morre aqui dentro, o que os pais dela vai falar? Uhum. Então, assim, o dia que tinha um filho de Deus ali abençoado, me leva no carrinho de mão. E minha mãe falou assim, minha filha, você não pode fazer muito esforço, minha filha fica mais em casa. Às vezes eu queria ir no monte também. Falei, mãe, se tiver que morrer, eu vou morrer fazendo a obra de Deus. No altar, no monte, mas eu quero ir. Que benção. Então, do jeito que eu estava, às vezes as pessoas me chamavam assim, lá vai a raquítica, lá vai a magrela, porque as pessoas da rua me conheceu andando, né, fazendo a obra de Deus, depois falou assim, ela é mentirosa, porque fala que Deus curava. Uhum. Né? E aí desse processo aí, um dia você estava num culto, sentada lá na cadeira e foi um pastor pregar. Como é que foi essa história? Eu tinha primeiro visto os casal, que era esse rapaz e a noiva dele. E eu cutuquei a missionária do altar e falei assim, eu quero um casamento deles, mas eu quero ir curada. Aí ela falou assim, aham. Aí passou 8 meses, me voltaram comigo para me louvar na igreja. Aí cheguei lá e estava pregando a palavra de Deus esse rapaz, mas a moça não estava. E ele pregou a palavra de Deus, depois que pregou, veio uma irmã contar um testemunho que era ex-paralítica. Ela chama Cida, mora em Rondônia. E ela falou assim, olha, eu tinha câncer de medula há 10 anos, fui desenganada pela medicina. E esse rapaz que estava pregando, né, ele tinha orado por ela. Então naquela noite eu falei, Jesus, ai meu Deus, toca o coração dele para orar por mim, que eu tinha vergonha já de pedir as pessoas para orar por mim, porque pelas críticas, pelas coisas, né. Aí no final do culto, eu estava chorando bastante, eu chorava de noite pela dor, mas ali com mais emoção ainda de ver ela curada, eu falei, Deus e eu, né? Aonde eu errei, o que eu devo fazer para conseguir essa cura, foi quando ele chegou para mim, todo mundo tinha ido embora, aí eu falei, meu Deus, alguém tem que me levar embora. Aí, aquele negócio das pessoas conversando, esperando alguém me levar, ele chegou para mim e falou assim, você que é a missionária Fabiana? Eu falei assim, sou. Só que eu tô com a cabeça baixa, eu falei assim, levanta a sua cabeça, eu quero conversar com você. Eu falei assim, não pode falar, tá vergonha das pessoas já. Ele olhou para mim assim, olha, Deus manda te falar. Eu falei o quê? Pensei que ele falasse assim, ó, Deus manda te falar que vai te curar. Ele falou assim, olha, Deus manda te falar que você é a minha esposa. Ai, na hora... Eu não sei onde que eu arrumei força, que eu falei assim, para de criticar da minha cara. Você tá doido? Cadê sua noiva? Aí eu comecei a falar com ele, cadê sua noiva? Eu falei, tem 8 meses que Jesus falou que não era ela, a minha escolhida. Então, desde quando ele tinha me visto pela primeira vez? Aí Deus já tinha falado a ele que você seria a noiva dele, que seria a esposa dele. A esposa, mas Deus falou, foi no dia que ele estava lá pregando e no final ele falou assim, olha, a última que ficava no altar será sua esposa. Ele sabia que eu era doente, mas não que eu não andava. Porque quando ele chegava e morava longe, ele chegava mais na hora dele pregar. Então tá todo mundo sentado normal, eu nunca andei na cadeira de roda, então sentava, todo mundo sentado. Então eu sabia que tá doente pelo físico, né? Pela situação que eu tava. E aí, quando ele anunciou isso, você quase que praguejou, né? Falou, nossa, sai pra lá. Meu Deus, até dentro da igreja o capeta me atenta, meu Deus, na minha cara. Mas e aí, como é que continua essa história no seguinte sentido, assim? Como é que foi aquele final daquela noite? Aí ele percebeu que você não andava. Isso. Aí eu falei assim, olha, você tá doida, eu não ando. Deus não vai querer isso pra você, não. Aí ele falou assim, olha, não importa. Não sabia que você não andava, eu sabia que você é doente, mas não tem importância. O Deus que eu sirvo vai te curar. Aí me levaram embora e quando quase meia-noite, alguém chegou no portão de casa batendo. Aí que mora a missionária Fabiana? Aí minha mãe, eu já tinha falado com ela, falei, mãe, só acredita até na igreja. O rapaz veio criticando na minha cara, mãe, sabendo que tá naquela situação, e era ele que estava batendo lá. Quase meia-noite, achou minha casa para poder pedir meus pais em casamento, nem namorar, não estava namorando com ele. Gente, que história linda! Parece um conto de fada, mas é verdade. Pois é, aí ele foi na porta da sua casa e pediu seus pais. Aí meu pai estava dormindo e acordou apavorado. O que foi, moça? Alguém morreu? Fala. Aí eu falei, não, ninguém morreu. Eu vim aqui para pedir a mão da sua filha em casamento. Meu pai, Deliana, porque a minha outra irmã que não estava casada, a minha primeira irmã já estava. E essa não tinha casado ainda e eu. Aí, não, Sonofra, a missionária Fabiana, aí meu pai nunca tinha brigado com ninguém. Ele é calmo, super calmo, brincalhão. Eu falei assim, rapaz, você não vem na minha casa criticar da minha filha na minha cara, não. Você respeita.
Ele falou, não sou nova, eu vim aqui para pedir. E foi conversando com ele, até meu pai calmou mais. E aí meu pai explicou, olha, não anda, ela é paralítica. E mesmo assim, eu que não vou deixar ela casar. Como que ela vai casar desse jeito? Ela não tem nem físico para isso, ela não tem saúde. Né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu já tinha 16. 16 anos. E aí, como é que foi o término da conversa? Quando eu estou aqui empolgadíssima realmente de ver assim, como que Deus vai conduzindo as coisas e as coisas vão sendo realizadas, porque é propósito dele. Aí eu comecei a chorar mais, falei, Deus, isso não está acontecendo comigo, que antes eu pedia, né? Sempre pedia para poder casar com o homem de Deus, mas eu queria ser curada primeiro, né? Uhum. Aí eu falei que assim, agora eu vou falar um não para ele, que ele nunca mais volta aqui. Quando ele falou assim, olha, Fabiana, quer casar comigo? Eu olhei para ele, ia falar um não, eu não sei, agora eu sei, né? Antes ia falar que eu não sabia de onde tinha saído aquilo. Eu falei assim, quero. E falei assim, ô, meu irmão, me perdoa, não é isso que eu tô pensando, eu tô pensando em outra coisa. A minha mãe me cutucou, ai, você não falou que era... Você acabou de excomungar o moço aqui, agora já tá falando que quer casar com ele? Aí ele falou assim, não, que ligado na terra, tá ligado no céu, tá ligado, foi embora. Oh. Aí no outro dia voltou ele e um outro pastor. Começaram a fazer campanha pra mim. Mesmo assim, não tinha aceitado não namorar com ele. Ele falou, você não merece isso, Deus quer o melhor pra você. Falava com ele, né? E ele começou uma campanha, começou a orar, a interceder pela sua vida. Isso, aí todo dia ele em casa. Aí eu falava com ele assim, olha, não tem como, que se Deus me curar, eu gosto de outro rapaz. Falei com ele, outro rapaz que é pastor, desde 13 anos eu gosto dele, Deus vai me curar, eu vou casar com ele, para com isso. Comecei a falar com ele, falei, não tem importância. Aí passou um tempo, foram 4 meses de jejum de oração. O pastor desistiu e falou assim, rapaz, você tá doido. A menina tá com o pé na cova e você tá querendo casar com ela? Ele falou, não, enquanto Deus não curar ela, eu não saio dessa casa. Foi quando 4 meses de oração, ele perdeu 10 quilos, ele ficou bem magro mesmo, e falou, missionário, mas eu não vou desistir. Aí já veio a família dele com a minha, aquela confusão, agredindo, você não vai casar com ela, ou falando comigo, você não vai casar com ele. É aquela situação difícil. Mas quando deu no final de 4 meses de oração, o Senhor revelou para ele, meu servo, hoje é chegada a vitória da minha filha. Eu sempre esperei isso. O que aconteceu primeiro não foi minha cura, foi eu começar a gostar dele, esqueci do outro pastor. Comecei a gostar dele, senti falta dele, e ele sempre ia lá em casa orar, e ele falou assim, olha, pega uma enxada, falou com ele. Ele pegou uma enxada, falou assim, olha, vai no pé de bananeira, que era na minha casa. Começou a cavar lá, chamou toda a minha família, me chamou, me levou lá, e quando foi desenterrado, foi uma obra de macumbaria, com escrito meu nome, Fabiana Pires Batista, né, que antes era Pires Batista, com sujo fezes, roupas minhas, cabelo, e outras coisas misturadas, que eu não lembro. E na hora que foi descoberto aquilo, parece que a minha casa ia quebrar. Era de telhado, parece que todo mundo tinha jogado várias pedras em cima, parece um terremoto lá dentro de casa. Foi naquele momento que ele me deu a mão e falou assim, bem, hoje é chegada a sua vitória. Então, assim, foi quando ele me deu a mão, e eu comecei não corri na hora, eu não consegui correr, mas aquela sensação de você subir e poder dar o primeiro passo, acho que é como se fosse um bebê, quando começa, né, a andar uma criança. Naquele momento, a partir desse dia, eu dei primeiro, segundo, terceiro passo, e hoje eu corro, glorifico o nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, que bênção! E aí, então, realmente, você sentiu a fé, e a fé foi restaurada, e você entendeu o porquê de ter ficado na cama, uma obra maligna que tinha te prendido, um pecado realmente de alguém, de uma intenção do coração de alguém, do mal contra a sua vida. E eu falava, Deus, mas o porquê? Depois eu fui entender. E no final daquela revelação, aos 3 anos que eu recebi, Deus disse, olha, ele vai te provar como ouro no fogo. Mas se você prevalecer, ele vai te levar às nações, através da sua vida, almas serão curadas, restauradas. No final dessa revelação, eu falei, amém. Né, quando eu tinha recebido aos 13 anos, e hoje eu entendo. Hoje eu tenho ido a lugares, e onde eu não fui, que na Austrália, Estados Unidos ainda, tem pessoas que lá ligam para mim e falam assim, olha, eu fui curada, eu ouvi o CD, ou se não o DVD. Então, assim, isso para mim é a melhor coisa que existiu na minha vida, por mais que naquela época eu não estava entendendo. Essa cura do momento em que você deu o primeiro passo, até você voltar normal, como você é hoje, né? E anda e caminha, e sobe, e prega, e volta e fala da palavra do Senhor. Quanto tempo isso durou? Durou mais ou menos 1 ano e pouco, porque eu casei, assim, aí eu fazia comida, Você casou logo em seguida? Casei com 17 anos. Ô, benção! Era chamar de Deus mesmo? Já casei, e quando eu casei, assim, eu tinha dificuldade de fazer algumas coisas rápidas. Então eu fazia devagar, sentava um pouquinho, porque estabeleceu, né, o sangue, tudo, aí eu começava a comer. Até o próprio músculo também, que ficou parado, e você voltar a ter força nas pernas para poder caminhar. Portanto, eu costumei tanto fazer ginástica que hoje eu dou aula pro pessoal da igreja de aeróbica, que aí eu já tive que entrar numa coisa e outra, começar a desenvolver mais coisa ainda, alimentar. Se eu tivesse com um prato de comida aqui, já podia ir perto do banheiro. Hoje não. Hoje até o feijão preto que a minha sogra faz, não der. Vai embora e fica tudo paradinho, né? Com certeza. E recebe o nutriente que precisa do seu corpo. Aí, quando eu fiz 3 anos de casado, eu tive uma outra decepção. Não foi das pernas.
foi da apendicite, né, que estourou, e o médico falou assim que se eu escapasse, eu não poderia engravidar, porque ele tirou os órgãos para fora, lavou, porque contaminou o líquido, e viu que o meu ovário era menor que o outro. Hoje não, hoje aí eu parei de evitar, né, aí Samuel tá aí com 4 anos. Essa é outra história que eu acho que sua vida é feita de milagres de Deus. E é exatamente por isso que a gente não pode deixar de falar do poder de Deus na vida da gente. Você, então, tem um DVD, né? Isso. Que você traz para quem quer conhecer também o seu testemunho. Você que está aí meio incrédulo, dizendo assim, qual é? Isso é papo furado, essa moça está andando à toa aí, ó. Ela já fazia firula. Mentira, Deus, é poder de Deus mesmo na vida dela. Se você quiser adquirir também, você entra em contato que a gente pode estar indicando. Ela também gravou um CD agora, para quem foi canarinho de Deus, né, e cantou mesmo sentado numa cama e deitado, prostrada, paralítica, hoje tem que sair pelas nações levando esse CD, não é verdade? Isso me deu ainda recompensa em dobro. Hoje o meu menino canta comigo de 4 anos, toca bateria, tem uma esposa que participa do CD também. Então, assim, é um CD, foram 20 anos de oração, desde 6 anos que eu queria um CD de louvor. Então, assim, várias etapas da minha vida, para hoje, glória a Deus, Fabiana, é pena que o nosso tempo é curto e eu sei que assim, a sua história continuaria contando infinitamente mais detalhes do cuidado de Deus na sua vida. Mas eu te agradeço de ter vindo até aqui, aceitado o convite e compartilhado a sua história, porque esse é o seu chamado mesmo, de levar a palavra de Deus e mostrar o poder dele às nações. Que Deus continue te abençoando e te capacitando. Quer deixar um telefone de contato para quem quiser então te encontrar e comprar e adquirir o material que você tem, os seus CDs e os DVDs? Com certeza. Nós temos telefone fixo, né? 3495-7270, repetindo, 3495-7270, e o celular, 8637-4435. E nós temos essa participação do meu menino no CD, que a gente louva a Deus e prega, a gente sempre vai testemunhar e já faz o conjunto completo para a glória de Deus. Bênção, glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez, Fabiana. E você de casa aí? Às vezes tem pessoas que fazem coisas ruins, como fizeram. Não adianta a gente imaginar que macumbaria é uma coisa boa, não é boa, não é boa, é pecado. A palavra de Deus fala em 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, pertence a ele, porque o diabo peca desde o princípio da criação do mundo. Para isso é que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Por isso que Jesus veio à Terra. O pecado é toda aquela atitude, aquele pensamento que fere o princípio moral de Deus, aquilo que Deus instituiu como certo. Uma pessoa em pecado age de maneira egoísta, vingativa, interesseira e desumana. Isso são características de quem realmente caminha no mal. E quem permanece no pecado, permanece também escravo do diabo. As atitudes de maldade, de deboche, de crítica, de ganância, rancor, fofoca, mentira, desprezo, tudo vem do inferno, não são palavras, não são atitudes que agradam a Deus. Agora, só quem é mais poderoso do que Satanás, do que seus anjos e do que essas pessoas que servem a Satanás é que pode fazer essas obras. Somente Jesus Cristo, somente Deus, que é amor, que é bondade, pode colocar, Deus, no nosso coração atitudes e ter transformação pelo poder dele. Quem ama, quem resplandece o amor de Deus, ama o próximo, é misericordioso, é paciente, perdoa. Isso provém de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz foi para desfazer as obras do diabo e o poder dele sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que receberam e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Nem todas as enfermidades que acontecem no nosso caráter físico são apenas são espirituais. Às vezes eu posso ficar enferma pela idade, por ter ficado mais velho. Mas se a sua enfermidade está nesse nível de não compreender o que está acontecendo, dê liberdade a Deus para agir em sua vida e para curar. E convite para Ele governar sua vida. E tenha uma vida, então, compartilhada com o Senhor, porque Ele pode, sim, te curar. Peça que Ele vai te dar a cura e a transformação para a sua vida. O Provável fica por aqui. Eu espero que você tenha sido impactado com esse poder de Deus e que Deus te abençoe e que te guarde e que te livre e que abra seus olhos para enxergar o mal. Até uma boa semana e até semana que vem.